Salve, galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estudando bastante física? Espero que sim, mas duvido, né? Muito bem, vamos para mais uma aula de física. Essa aula, galera, é aquela aula do finalzinho da apostila que eu disse, na verdade, o comecinho da apostila para vocês, que eu ia deixar por último, que era a parte mais pesada. Vocês vão perceber que essa aula é um pouquinho pesada, ok? É uma aula de muita matemática para poder entender bem o conceito de equilíbrio estático. Então, galera, assistam essa aula aí mais de uma vez, se for necessário, para vocês entenderem bem, ok? Na sequência, tentem fazer a lista que mandarei para vocês. Beleza, galera? Vamos começar? Para começar a aula de equilíbrio estático, eu vou começar, galera, como se a gente não tivesse visto nada lá em sala de aula. A gente começou a ver equilíbrio estático, mas teve a paralisação e eu vou começar então a aula como se a gente não tivesse visto nada em sala de aula, ok? Muito bem. Então a primeira coisa que a gente vai lembrar aí do equilíbrio estático é o equilíbrio do ponto material. Para isso a gente vai pensar no seguinte exemplo, ó. Tem um bloco ali de 5 quilos, esse bloco está numa superfície com atrito, ok? E eu vou estudar as condições necessárias para que esse bloco fique em equilíbrio. E o que significa equilíbrio para esse bloco, ok? Tá, do jeito que está aqui, quais são as forças que atuam nesse bloco? Me ajudem aí. A força que a gente nunca erra é a força peso, correto? Apontando para o centro da Terra, que significa para baixo, ok? Como se calcula a força peso? Pega no meu grande, certo? Peso é igual a massa vezes gravidade. A massa sendo 5 quilos e a gravidade da Terra sendo 10, nós temos o peso desse bloco igual a 50 newtons. Tranquilo? Ok. O bloco está apoiado numa superfície. Se ele está apoiado numa superfície, então tem força de contato. A força de contato é a força normal, a força que a superfície faz no bloco. Então, essa força aponta para cima, certo? Força normal. Ok. Aí, galera, já vem a nossa primeira condição de equilíbrio aqui, ó. O bloco, ele está subindo ou descendo ou ele está parado? Se o bloco está parado, ele está em equilíbrio. Isso significa que se não tem movimento na vertical, as forças na vertical têm que se equilibrar. Então, a força normal ali também tem que valer 50 newtons. Porque se eu tenho uma força para cima de 50 e uma força para baixo de 50, elas se anulam e o bloco fica em equilíbrio. Tranquilo? Ok. Então, primeira situação, essa era simples, era uma lembrança rápida do que nós já vimos, ok? Vamos lá. Vamos supor agora o seguinte: eu estou puxando esse bloco, então ela se anula ali, e agora eu estou somatório das forças em y, ou somatório das forças na vertical, igual a zero. Isso aqui é a condição necessária e, nesse caso, ela é suficiente para dizer que o bloco está em equilíbrio, ok? Na vertical. FY, apenas na vertical. Tudo bem? Ok. Agora a gente vai fazer o seguinte: vamos supor que tem uma força horizontal. Eu estou puxando o bloco e eu vou dar qualquer valor aí para a força para a gente poder estudar o equilíbrio nesse caso, ok? Estou puxando com uma força F, essa força F vale 20 newtons. Tudo bem? Ok, é um exemplo qualquer, tá? É um valor qualquer aí, 20 newtons. Vamos supor que esse bloco não se movimenta, então tem uma força de, ou eu disse no início, esse bloco tem uma força de atrito. Vamos ver por que ele não se movimenta, certo? Então a força de atrito é sempre contrária ao movimento. Se eu puxo o bloco com uma força de 20 newtons para a direita, então o atrito tem que ser para a esquerda, certo? Força de atrito. Lembrando lá do primeiro ano, como que a gente calcula a força de atrito? Mi vezes N, coeficiente de atrito vezes a normal. E a normal nós sabemos quanto vale aqui. A normal vale 50 newtons. Então me falta quem? Me falta saber o coeficiente de atrito. Esse coeficiente é uma constante que depende do bloco e da superfície, ou seja, das superfícies de contato. Ok? Muito bem. Vamos supor que o problema me dá esses coeficientes aqui. Coeficiente estático, que vale 0,5, e o coeficiente cinético, que vale 0,3. Ok? O que significa coeficiente estático, coeficiente cinético? E significa que existem dois tipos de atrito.
o atrito estático e o atrito cinético. O atrito estático é aquele que existe quando o corpo está parado. Ele tem um valor variável. Ele tem um valor máximo, calculado por essa fórmula aqui. Eu pego a normal e coloco o coeficiente de atrito estático e eu vou calcular o valor máximo de atrito que esse corpo pode sofrer nessa superfície. O cinético é aquela condição de movimento, é um atrito que existe se esse corpo estiver em movimento, ok? Muito bem, então numa condição dessa, vamos supor, nós não sabemos que o bloco está parado ou em movimento, nós não sabemos. Eu quero dizer se essa força é suficiente para fazer o bloco sair do equilíbrio ou fazer o bloco se movimentar. O que eu faço? Eu calculo o valor da força de atrito estática máxima. Olha o que eu fiz aqui, galera. Coloquei o coeficiente de atrito 0,5 e coloquei a normal, μ vezes N. Isso dá um atrito máximo de quanto? De 25 newtons. Muito bem. O que esse valor de 25 newtons significa para a gente? Esse valor de 25 newtons significa que a força de atrito máxima que esse corpo pode oferecer é de 25 newtons. E também significa que a força mínima que eu tenho que fazer para tirar esse corpo do estado parado é 25 newtons. Qualquer força abaixo dessa não consegue tirar o corpo do lugar, ok? Isso significa que a força que eu faço, 20 newtons, é menor do que o atrito estático máximo. Significa que o corpo fica parado. Esses dois se anulam, se cancelam, ok? Lembrem, galera, que eu estou usando a palavra máxima. Então, esse atrito estático, ele não vale 25. Ele está valendo quanto? Para os dois se cancelar, os dois têm que ser iguais. Eu empurro com 20, então esse cara também tem 20. E ele vai aumentando até no máximo 25, ok? Se eu fizer uma força de 26 newtons, 26 é maior do que 25, eu consigo tirar esse corpo do lugar. Eu venço o atrito, então ele não está mais estático, ele está cinético. Aí eu tenho que fazer a conta aqui, ó, só que trocar o 0,5 por 0,3. Mas o caso aqui a gente está estudando equilíbrio, certo? Então esse corpo estará em equilíbrio. Isso significa que o somatório das forças em x também é zero. Galera, aqui estão as duas condições necessárias e, nesse caso, suficientes para dizer que esse corpo está em equilíbrio. Percebam, galera, que esse corpo não tem dimensões. Nós não precisamos do qual que é o tamanho, qual que é o comprimento, qual que é a largura, qual que é a profundidade. Nós não precisamos disso para dizer se esse corpo está em equilíbrio ou não. Então, nós dizemos que esse corpo é um ponto material, certo? Essas duas condições são necessárias e suficientes para dizer que um corpo está em equilíbrio no plano. Beleza? Tranquilo? Isso significa, o resumo de tudo isso, que a força resultante nesse corpo é igual a zero. Beleza? E aí tem ali, ó, em um corpo em que as dimensões são desprezíveis, basta a força resultante ser nula para o corpo estar em equilíbrio. Ok? Essa é a condição. Galera, isso aqui a gente viu no primeiro ano, isso aqui era uma lembrança. Ok? Isso seria introdução. Muito bem, agora vamos ampliar nossos conceitos, mas antes a gente vai ver um outro exemplo disso aqui, um pouquinho mais complicado. Vamos pensar aqui, ó. Você tem lá o farol, certo? Pendurado por três cabos, né? Nós temos o cabo 1, o cabo 2 e o cabo 3, certo? Aqui está o teto, ok? Onde os cabos estão presos, por exemplo, uma barra de aço. Aqui eu tenho um ângulo alfa e aqui eu tenho um ângulo beta, ok? Bom, óbvio que eu quero que o sinaleiro fique parado, que esse semáforo aqui, que esse sinal fique parado. Parado significa em equilíbrio. Vamos estudar um pouquinho, então, a condição de equilíbrio desse exemplo aqui. Como que a gente determinaria os valores, por exemplo, de tração? Tração 1, tração 2, tração 3, como que a gente determina esses valores? Ok? Vamos lá. Muito bem, galera. O que nós sabemos? Primeiro, a gente tem que desenhar as forças, correto? O farol tem uma força-peso para baixo, ok? Muito bem. Para que ele entre em equilíbrio, tem que ter uma força para cima, anulando a força-peso.
O cabo que está diretamente em contato com o semáforo para cima é o 3. Então, nós vamos ter essa tração aqui, que vai ser a nossa tração T3, ok? E nós temos a nossa primeira igualdade, nossa primeira equação, condição de equilíbrio. Para que o semáforo fique em equilíbrio, P menos T3 tem que ser zero, ou T3 menos P tem que ser zero, certo? Ou seja, T3 igual a P. A tração no cabo 3 tem que ser igual à força-peso do semáforo para que isso fique em equilíbrio. Essa foi fácil, né? Muito bem. Só que não existe só esse cabo, existe a tração 1 e a tração 2, ok? Então vamos estudá-las. Olha lá, para lá eu tenho a tração 2, ok? E para cá eu tenho a tração 1, beleza? Ok. Vamos supor que o problema está pedindo para você determinar o valor da tração 1 ou da tração 2, para que isso fique em equilíbrio, certo? Como que vocês determinariam isso? Muito bem, galera. A primeira coisa que você faz quando você tem forças inclinadas é você procurar simetria. Simetria é procurar triângulos. Olha lá, eu completei um triângulo aqui, ó. O cabo 1 é a minha hipotenusa. Eu tenho esse cateto e esse cateto. Se eu colocar um ângulo em algum lugar aqui, eu consigo dizer cateto adjacente ou cateto oposto, ok? E esse ângulo, galera, eu consigo dizer em relação a alfa. Olha lá, vamos fazer um pouquinho de geometria aqui, ó. Aqui é alfa. A superfície está na horizontal e essa linha está na vertical. Então, entre essa linha e a superfície tem um ângulo de 90. Então, esse ângulo aqui, ó, é o complementar de alfa, ou seja, ele é 90 menos alfa. Se ele é 90 menos alfa e aqui é 90, porque linha horizontal e linha vertical, então quem vai ser esse ângulo aqui? Esse ângulo aqui vai ser o nosso alfa, ok? E nós temos ali outras três trações, que eu vou chamar essa tração aqui na horizontal de T1x e a tração na vertical T1y, certo? Tração 1, decompus as forças, tá, galera? Decomposição de forças, ó. Tração 1 é a hipotenusa. Aí eu tenho esse cateto, que é o T1x, e esse cateto, que é o T1y. E eu tenho o ângulo alfa está ali. Se o ângulo alfa está aqui, o ângulo alfa também estará aqui. Beleza, galera? Tranquilo? É aquela continha que eu acabei de explicar para vocês. Vamos supor que aqui é 30. Se aqui é 30, então esse ângulo aqui vai ser 60, porque 60 mais 30 completa 90. Aqui 60, aqui é 90. Então, 60 mais 90, 150, ok? 150, quanto que falta para completar o 180 do triângulo? 30, o mesmo 30 que era aqui. Entenderam? Beleza, ok. Faço a mesma coisa lá em T2, ó. Completo o triângulo, as mesmas interpretações. Vou ter o T2x e vou ter o T2y, ok? E esse ângulo aqui, olha lá, a mesma interpretação. Quem vai ser esse ângulo aqui, galera? Vai ser o próprio beta. Beta está aqui, então esse ângulo vai estar aqui também, meu beta. Beleza? Tranquilo? Beta está ali. Certo. Agora, quais são as outras condições de equilíbrio? Agora nós vamos ter mais condições de equilíbrio. Quais são as condições, galera? Lembrem do exercício anterior. Nós fizemos forças horizontais igual a zero e forças verticais igual a zero, no exemplo anterior. É o que a gente tem que fazer aqui, ó. O somatório das forças na horizontal tem que dar zero. O somatório das forças na vertical tem que dar zero, ok? O T1 eu já não vou usar mais. Eu vou usar o T1x e o T1y, a componente horizontal e a componente vertical. Idem para o T2. O T2 eu também não vou usar mais. Eu vou usar a sua componente horizontal e sua componente vertical, ok? Pensando nisso, na horizontal, galera, quantas forças nós temos? T1x apontando para a esquerda e T2x apontando para a direita, sentidos opostos. Como o somatório das forças na horizontal tem que dar zero, então esse tem que ser igual a esse, eles têm que se anularem, ok? Então eles se anulam. T1x anula com T2x, certo? E em y, galera, olha lá o que eu tenho em y, ó. T3 é esse cabo aqui. E depois de T3, desse pontinho aqui, ó, eu tenho outras duas na vertical, T1y e T2y.
Significa que se eu somar o T1Y mais o T2Y, vai dar o T3, certo? Que é isso aqui, ó. O T3, que é essa força na vertical, é a soma das duas componentes, essa mais essa. Mas como T3 é o peso, então T1Y mais T2Y é igual ao peso. E a condição que nós fizemos na horizontal, T1x é igual a T2x, ok? Galera, isso aqui é sempre importante vocês fazerem a interpretação, tá certo? Fazer os desenhos dos triângulos para saber isso aqui. Ok. Fez essa interpretação, agora a gente precisa usar trigonometria aí, usar as relações métricas de triângulo retângulo, certo? Como que eu calculo T1y? Como que eu calculo T1x? Como que eu calculo T2y? Como que eu calculo T2x? Então, prestem atenção nesse triângulo aqui, ó. Hipotenusa, cateto adjacente ao ângulo alfa e cateto oposto, ok? O T1x é o cateto adjacente. A relação métrica que usa cateto adjacente é o cosseno. Então, o T1x será igual a T1 vezes cosseno alfa. E o T1y é o cateto oposto. Então, T1y, T1 seno alfa. Da mesma maneira, nós vamos ter o T2x e o T2y. Quem vai ser o T2x? O T2x vai ser T2 cosseno beta e o T2y, T2 seno beta, certo? Com essas relações, galera, agora eu vou substituindo essas igualdades aqui, ó. Por exemplo, T3 é T1y mais T2x. Quem que é T1y? Isso aqui. Quem que é T2y? Isso aqui. Então, certo? E o T1x ali, ó. T1x igual a T2x. Quem que é T1x? T1 cosseno alfa. Quem que é o T2x? T2 cosseno beta. Então, eu tenho minha igualdade aqui, ó. Percebam que se o problema te deu os ângulos, por exemplo, 30 e 45, você sabe o valor do cosseno de 30 e sabe o valor do cosseno de 45. Aqui já tem uma relação só da tração no cabo 1 e tração no cabo 2. Isso aqui já vai te responder o problema, ok? E a outra relação seria essa aqui. T1 seno alfa mais T2 seno beta igual a peso. O peso seria o peso do semáforo. Provavelmente o problema te daria a massa e com a massa você calcularia o peso. Então, ó, aqui está a solução do teu problema, certo? Com essas duas igualdades, você encontra a tração no cabo 1, tração no cabo 2, encontrou a tração no cabo 1, cabo 2, encontra T3, certo? Então, você encontraria todas as trações. Beleza, galera? Tranquilo? Esse é o estudo desse caso. Vou passar para vocês um teorema. E esse teorema muitas vezes simplifica esse tipo de questão específico aqui, ok? Não dá para usar em todas as questões, mas dá para usar nesse tipo de questão. É o teorema de Lamy. O teorema de Lamy, ele usa a relação métrica que é a lei dos senos, certo? O que o teorema de Lamy diz para a gente? O teorema de Lamy diz isso aqui, ó. Olha lá. Quantas forças nós temos aqui? Nós temos 3 forças. Seria, por exemplo, o meu T3, o meu T1 e o meu T2. Olha os ângulos, certo? Galera, não olhem esses ângulos com esses que estão aqui, tá? Porque esses 3 ângulos, eles têm que obedecer essa relação aqui, ó. Alfa mais beta mais teta, 360. Essa aqui é a condição necessária para que dê para usar o teorema de Lamy, certo? E aqui está a lei dos senos. F1 sobre seno de 1, então, ó, F1 sobre o seno do ângulo oposto a ele, seno de alfa, igual a F2 seno, vezes seno beta, sobre seno beta, F2 seno beta, seno desse ângulo, e o F3 seno teta, sempre o ângulo oposto à força, tá? Desde que o somatório desses caras dê 360. Então, galera, quem seriam os meus ângulos aqui no meu desenho? Ó? O alfa, esse alfa que está aqui, ó, seria esse ângulo aqui, ó, daqui de T2 até T3. Então, é 90, que é essa parte, mais o beta, ok? Quem seria o beta? O beta seria daqui do T1 até o T3, certo? Então, seria alfa mais 90. E o teta seria esse ângulo aqui. Beleza? Tranquilo, galera? Fechou? Então, sempre que tiver uma relação desse tipo, você pode usar a lei do seno sem precisar fazer toda essa parte que eu fiz aqui. Pode fazer direto o teorema de Lamy. Beleza? Tranquilo? Ok. Vamos para outro exemplo.
O exemplo agora, nós vamos aprender o conceito que nós paramos, onde nós paramos na nossa aula, que é o momento de uma força. Para entender o momento de uma força, galera, a gente vai pensar na seguinte situação. Tem duas crianças no parque, tem lá um balanço, ok? E o balanço está distribuído dessa maneira aqui, ó. Tem 4 metros de tábua para a direita e 2 metros para a esquerda, em relação a um ponto de apoio, que é o ponto O aqui. Aqui tem uma criança numa ponta, aqui tem outra criança numa ponta. Vamos supor que eu quero a condição que isso fique em equilíbrio, as massas, por exemplo, como devem ser as massas, ok? Vamos começar pelo desenho das forças. Como que eu desenho as forças ali, galera? Vamos lá. Todas as forças pesos. Quais são as forças peso que tem aí? Tem força peso do menino, certo? Vou chamar de PA, porque está no ponto A aqui. Tem a força peso da menina, PB, certo? Está no ponto B. E tem a própria barra, ou a tábua, certo? A tábua também tem massa, então ela também tem peso. Onde eu desenho a força peso da tábua? Galera, todo corpo com distribuição uniforme de massa, a força peso está no seu centro de gravidade, que significa no meio do corpo, ok? Então, se a tábua tem 6 metros de comprimento, ó, 2 mais 4. O peso vai estar aqui assim, 3 metros de cada ponta. Então, a gente tem ali o P, B minúsculo de barra, certo? Então, eu tenho o peso da barra. Tudo bem? Ok. Condição necessária para que isso fique em equilíbrio. O somatório das forças em Y tem que dar 0. Mas olha, galera, tem 3 forças para baixo. 1, 2, 3. Isso aqui não dá equilíbrio. Para dar equilíbrio tem que ter pelo menos uma para cima para equilibrar as 3. Onde estaria a força para cima? No ponto de apoio. O ponto de apoio aqui está empurrando a tábua para cima, ou está impedindo que a tábua caia, vai ao chão, certo? Então, nós temos ali, é uma força de contato, não é? Então, é uma normal, certo? Essa normal aqui, galera, ela vale o somatório das 3 forças, desde que esse ponto aqui esteja em equilíbrio. Se esse ponto aqui não se move, então, tem que valer a relação. Normal é igual a peso do menino, mais peso da menina, mais peso da barra. Beleza? Tranquilo? Ok. Só que isso agora, galera, tem distância. Se tem distância, não é condição suficiente para que fique em equilíbrio. Nós precisamos de mais uma condição. Aí é onde entra esse conceito, momento de uma força, ok? O momento de uma força se calcula assim, ó. A força vezes uma distância vezes um ângulo. Vamos lá, como é que é cada um deles? Isso aqui é m, tá? O momento. Momento é uma grandeza vetorial, portanto tem direção e sentido, além do módulo, assim como força, ok? E aqui é a fórmula do módulo do momento, só o módulo. Direção e sentido você vai ter que interpretar, nós já vamos comentar sobre isso, ok? Primeiro vamos lá. F é a força aplicada. Por exemplo, aqui ó, eu tenho um menino aplicando a força PA nesse ponto. Essa distância, galera, é a distância de aplicação da força até o ponto de apoio, ou seja, de PA até O, que dá 2 metros, ok? Então, e o ângulo é o ângulo entre a força e o braço da distância. Ó, você mediu a distância na horizontal, a força está na vertical. O ângulo entre eles é 90. Seno de 90 é igual a 1, certo? Então, olha lá. Ali eu tenho o ponto de apoio e o momento do ponto A, ou o momento da força A, seria isso aqui, ó. PA, o peso do menino, vezes a distância, vezes o ângulo. A distância é 2 e o ângulo é 90. E seno de 90 é igual a 1. Olha o ângulo de 90, ó. Força vertical. Vou escrever aqui. Olha lá, eu tenho uma força vertical e a distância foi medida na horizontal, certo? Então, aqui nós temos um ângulo de 90, ok? Muito bem. Substituindo esses valores aí, então, o que, que nós vamos ter? Olha lá a distância, ó, medir a distância assim, de onde eu apliquei a força até o ponto de apoio. Essa é a distância DA. Substituindo isso, meu MA é igual a 2PA. 2 da distância e PA é a força, ok? Tem mais outras 3 forças, não tem? Tem a normal, tem PB e tem PB, certo? Vamos lá.
O momento da normal é zero, galera. Por que o momento da normal é zero? Porque eu sempre meço a distância em relação ao ponto de apoio. Mas onde está a normal? Em cima do ponto de apoio. Isso significa que a distância é igual a zero. Se aqui for igual a zero, então o momento também vai ser zero. Então, força aplicada sobre ponto de apoio não causa momento, ok? O momento dela é zero. Fechou? Então, sobram outras duas forças. Quais são as outras duas? O momento da barra, PB, peso da barra, vezes a distância, vezes seno. Olha lá a distância, onde eu vou medir a distância. A distância é essa aqui, ó. Do ponto de aplicação do peso da barra até o ponto de apoio. Se a barra tem 6, o centro dela está em 3. Se daqui até aqui é 2, então daqui até aqui vai ser 1, certo? É 1 aqui, ó, essa distância. 1 vezes PB. Ok, fiz o PB, fiz o MB, o MBzinho. Agora o MBzão. MBzão, peso da menina, PB, vezes D, vezes seno. De novo, galera, aqui, ó, o seno aqui, ó. De novo, o seno é 90, ó, força e distância. Ângulo de 90, certo? Ângulo de 90. Ok. Lá da menina, olha lá a distância. A distância que eu vou colocar nesse momento aqui. Do ponto de aplicação da força até o ponto de apoio. Essa distância é de 4 metros. E o ângulo, galera? O ângulo, de novo, é 90 graus. Seno de 90 igual a 1. Então, o que sobra para a gente? MB igual a 4PB. Tá, beleza. Isso aqui nós definimos essa grandeza momento. Momento é uma grandeza que causa giro, que causa torque. Por exemplo, se essa balança não tiver equilíbrio, essa parte aqui vai descer e essa parte vai subir. Isso aqui vai girar, certo? Essa grandeza momento está relacionado com giro, ok? Muito bem. Primeira condição, força resultante igual a zero. A força resultante igual a zero está obedecida aqui, ó, nessa situação, ok? A segunda situação, galera, ou a segunda condição para que tenha equilíbrio num corpo extenso, ou seja, num corpo em que as distâncias não são desprezíveis, as suas medidas não são desprezíveis. A segunda condição é essa aqui. O momento resultante tem que ser igual a zero, ok? Então, quando você tem um ponto material, só isso aqui é o suficiente. Quando você tem um corpo extenso, eu preciso das duas ao mesmo tempo para garantir o equilíbrio. Beleza? Vamos lá, galera. Somatório dos momentos igual a zero. Agora vamos estudar direção e sentido de momento. Beleza? Isso aqui é importante. Direção e sentido de momento. Olhem lá. Aqui está o ponto de apoio. A gente pode entender esse ponto aqui como ponto articulado. Essa barra tende a girar em cima desse ponto. Por exemplo, ela pode girar assim, ó. Pode girar assim, nesse sentido aqui, essa parte sendo mais baixa, essa parte sendo mais leve. Isso aqui desce, isso aqui sobe. Ela pode girar assim, nesse sentido aqui. Aí, ao contrário, essa parte é mais pesada, isso aqui é mais leve. Isso aqui desce, isso aqui sobe. Ou seja, nós temos dois sentidos de giro, sentido horário ou sentido anti-horário. Olhem essas duas forças aqui, galera. Essa e essa. Elas causam giro em que sentido? Horário ou anti-horário? Esse sentido aqui não é o sentido que o relógio gira? Então, estou causando momento no sentido horário, certo? Nós vamos considerar momentos no sentido horário como positivo. E esse cara aqui, ó, ele faz a barra girar no sentido oposto ao relógio, ou seja, sentido anti-horário, ok? No sentido anti-horário, a gente vai considerar como negativo, ok? Isso significa, então, que o PBzão e o PBzinho são positivos e o PA é negativo, certo? Logo, a gente tem o seguinte, ó, 4PB, que é o momento do Bzão, mais PBzinho, que é o momento da barra, os dois são positivos, menos 2PA, esse cara aqui, ó, deu 2PA, e ele entrou negativo porque ele faz a barra girar no sentido anti-horário. Tudo isso tem que dar zero. Ou seja, a gente tem a nossa condição ali, certo? Essa é a condição para que a barra fique em equilíbrio. Essa é a nossa equação. Percebam, galera, que quem que nós temos aqui, ó?
se o problema me dá todas as massas, massa do menino, massa da menina e massa da barra, ó, eu vou ter PA, PBzão e PBzinho. Pronto, resolvo o problema. Ou, por exemplo, o problema me dá a massa do menino e a massa da menina, não dá a massa da barra. Pede a massa da barra para que fique em equilíbrio. Tá aqui, ok? Tá aqui a condição de equilíbrio. Beleza, galera? Tranquilo? Show? Então, foi aí o conceito de momento. Certo? Para corpos extensos, a força resultante ser nula não garante o equilíbrio. Além dela ser nula, a gente precisa que o momento resultante também seja nulo. Ok? Vamos estudar o nosso último exemplo clássico de exercício, que é o exemplo de escada apoiada. Então, ó, vamos supor aqui que nós temos um chão com atrito e uma parede, inicialmente sem atrito, ok? E tem uma escada apoiada, e uma pessoa vai subir pela escada. Eu quero a condição, por exemplo, uma das perguntas do problema, pergunta clássica, qual deve ser o coeficiente de atrito para que a escada não escorregue? Perceba que se o chão for liso, o que vai acontecer com a escada? Ela vai escorregar, certo? Então, quais são as condições? Por onde começamos? Sempre pelo desenho das forças. Desenhando as forças, galera. Peso do homem para baixo, ok? Peso da escada, a escada tem uma massa, escada, corpo uniforme. Corpo uniforme, onde eu desenho o peso, no centro. Olha lá, eu tenho assim, galera, ó, 4 metros e 3 metros. Uma hipotenusa vai ser de 5 metros. 5 metros é o comprimento da escada. Então, daqui, 2,5, eu tenho a força peso da escada, ok? Peso da escada. Eu tenho 2 pontos de contato, ó. Ponto de contato e ponto de contato. Então, eu vou ter 2 forças de contato. Força de contato e força de contato. Força de contato é normal. Então, eu vou ter 2 normais, ok? Percebam, galera, aqui a escada está empurrando a parede para lá. Então, a parede vai responder com uma força no sentido oposto. Vai fazer uma força para cá. Essa é a força normal que a parede faz na escada, ok? Então, olhem lá, nós temos ali a nossa normal. Eu vou chamar essa normal aqui de normal A. Vou dizer que esse aqui é meu ponto A, tá? Então, normal A. Aqui também vai ter. Olha lá, a escada pressiona o chão para baixo e o chão responde com uma força para cima. Essa é a normal em B, certo? Normal no ponto B. Só que aí vem outra força. Eu não quero que a escada deslize. Para a escada não deslizar, tem que ter o quê? Atrito. A escada deslizando, ela é empurrada para a esquerda. Então, o atrito tem que ser para a direita, impedindo que a escada escorregue. Aquela força ali vai ser a força de atrito. Tudo bem? Então, nós temos ali as forças. Vamos lá. Condições necessárias para equilíbrio. Somatório das forças tem que ser igual a 0. Quantas forças eu tenho na horizontal? 2. Essa e essa. Mesmos sentidos ou sentidos opostos? Sentidos opostos. Então, essa tem que ser igual a essa. Vem a nossa primeira igualdade aqui. Aqui, galera, eu fiz o seguinte, ó. Coloquei aqui uma interpretaçãozinha. Geralmente, exercícios que a gente resolve não tem atrito entre a escada e a parede. Mas, situação prática, vai ter atrito entre a escada e a parede. Eu quero que a escada não deslize, que ela não caia para baixo, ela não vá para baixo. Então, tem que ter um atrito para cima, ok? Esse atrito aqui, nesse estudo, nós estamos desprezando, como se ele não existisse. Beleza? Mas na prática existe. Ok. O que nós temos ali? Nossa primeira igualdade. FAT, força para a direita, tem que ser igual a NA, força para a esquerda. E na vertical, nós temos uma força para cima e 2 para baixo. Então, ali eu abri o atrito, tá? Só para mostrar para vocês como se calcula a força de atrito mesmo. Mi vezes a normal. Mi é o coeficiente de atrito da superfície e a normal é a normal do ponto onde tem atrito. Não é a NA, é NB. NB é onde tem atrito, ok? Então, aqui vai ser a normal, NB, vezes o coeficiente de atrito. Assim a gente determina o FAT. Ok. E na vertical, nós temos uma força para cima, é o NB, e 2 para baixo. Então, NB para cima tem que ser igual à soma das 2 para baixo. De cara aqui, galera, ó, o NB a gente já encontra aqui, ó.
Se a pergunta do problema for coeficiente de atrito, a gente tem que encontrar quem? FAT. E para encontrar FAT, eu tenho que encontrar quem? NA, porque NA é igual a FAT. Beleza? Tá. Então, aqui está a primeira condição. O somatório das forças igual a 0. Não é o suficiente para resolver o problema. O que eu preciso? Equação de momento. Somatório dos momentos. E olha lá, eu vou escolher o ponto B. Por que eu vou escolher o ponto B, galera? Quando você calcula momento, você tem que calcular momento em relação a algum ponto de apoio, certo? No exemplo anterior, só tinha um ponto de apoio, então não fazia sentido escolher. Só um ponto. Aqui eu tenho 2 pontos de apoio, ponto A e ponto B. Posso escolher qualquer um dos dois. Porém, eu vou escolher o ponto B. Por que o ponto B eu vou escolher? Porque tem quantas forças no ponto B mesmo? 2. Isso significa que eu não preciso calcular o momento de NB e nem calcular o momento de FAT, porque forças aplicadas no ponto de escolha tem momento igual a 0. Ou seja, eu vou ter que calcular 1, 2, 3 momentos. Enquanto que se eu escolher no ponto NA, só NA é 0. Aí eu vou ter que calcular quantos momentos? 1, 2, 3, 4. Isso vai tornar o problema mais difícil, certo? Então, escolha o ponto que tenha mais forças, que é esse aqui. Então, vou calcular momento em relação a ele, tá certo? Vamos lá. Lembrando, a equação de momento, a primeira força que aparece é o peso do homem. O que eu tenho que fazer? Para calcular o momento ali, eu preciso da distância, certo? Que distância, galera? Ó, fiz um triângulozinho aqui, ó, esse triângulozinho aqui. Esse triângulozinho aqui, galera, ele é necessário para a gente calcular a distância. A gente vai fazer uma semelhança de triângulos. Eu sei que essa medida total vale 5, essa aqui vale 3, essa aqui vale 4. O problema vai me dar alguma medida. Que medida? O problema pode me dar essa medida aqui, ó, daqui até onde o homem está. O problema pode me dar a altura. Ou o problema pode me dar essa distância horizontal. Uma delas. Dando uma delas, eu consigo achar uma outra fazendo semelhança de triângulos. Ok? Mas qual é a distância que me importa, galera? A distância que me importa é a distância que forma um ângulo de 90 graus com a força. O peso é vertical, então eu quero uma distância horizontal, que é essa aqui, ó. Essa distância aqui. Então, essa distância que vai entrar na equação, ok? Esse aqui vai ser o meu DH, distância do homem ali. Entenderam isso, galera? Distância que forma 90 graus, certo? Beleza? Olha lá para o peso da escada. Faz outro triângulo, ó. Só que o peso da escada é mais fácil, né? O peso está no centro. Se está no centro, então todas as medidas vão ser metade. Se é 5, aqui é 2,5. 4, aqui 2. 3, aqui 1,5, certo? E a medida que me interessa é essa aqui, ó, é a que forma 90 graus com a força. Força vertical, distância horizontal, certo? Então, essa é a distância da escada. Tudo bem? Então, olhem lá. Momento do homem. PH vezes DH. Vou usar a distância que forme 90, então seno de 90 dá 1. Ok? E momento da escada, PE vezes DE. E esse DE a gente sabe quanto vale, que é a metade dessa distância, porque o cara está na metade, o peso da escada é na metade da escada, ok? Então, 2P. E a normal, olha a normal, galera. A normal é horizontal. Então, a distância que me interessa é vertical. Qual que é a distância vertical? 3 metros. É essa distância aqui que me interessa. Então, o momento A vai ser NA vezes DA, certo? Essa é a distância que me interessa, o DA, distância vertical, que dá 3NA, certo? Então, ó, separei todos os momentos. Agora vamos colocar sinais. Quem vai ser positivo, quem vai ser negativo. Escolha de sentido, ok? Você pode escolher o seguinte, ó. Esses dois aqui, ó. Olha o ponto. O ponto é esse aqui, tá, galera? Então, vocês têm que pensar que aqui tá solto e aqui é o meu ponto de apoio. O peso do homem vai fazer a escada girar assim, ó, em torno desse ponto aqui. O peso da escada também vai fazer a escada girar assim, nesse sentido. Enquanto que a normal, ó, puxando para lá, vai fazer a escada girar nesse sentido aqui. Sentido oposto aos dois. Então, eu vou somar esses dois e tem que ser igual a esse aqui. Esses dois giram no mesmo sentido e esse gira no sentido oposto, certo? Beleza? Então, o que eu tenho ali? Eu tenho
Momento A, coloquei aqui, ó, só para mostrar para vocês que o momento de NB e o momento de FAT é zero, porque eles estão em cima do ponto, a distância deles é zero, então não tem momento, ok? Muito bem, então, ó, montando a equação, vou considerar esses dois momentos aqui, ó, fazendo girar nesse sentido aqui, que é o sentido horário positivo. PH vezes DH, que é o momento do peso do homem, mais 2PE, que é o momento do peso da escada, menos 3NA, que é o peso da normal do ponto A, tem que dar zero, ok? Isso significa que 3NA é igual a isso aqui. Olha lá, galera. Se o problema me deu a massa do homem, se o problema me deu a massa da escada, e o problema me deu uma dessas distâncias aqui, eu consigo achar NA, certo? Substituindo essa equação, encontro NA. Encontrei NA, eu encontrei FAT. Encontrei FAT, eu já tenho NB, eu encontro o coeficiente de atrito para que isso aqui fique em equilíbrio, ok? E aí está resolvido o nosso problema complicadíssimo de escada. Beleza? Galera, essa foi a análise de situação de equilíbrio. Aqui foi explicado, então, o equilíbrio do corpo extenso. E nós matamos a apostila, ok? Essa foi a nossa última aula da apostila, terminando todos os conteúdos aí. Beleza? Assistam essa aula várias vezes e tentem fazer os exercícios. Beleza, galera? Tchau para vocês. Até a próxima aula.